Olá, Mano B, tudo certo? Tudo bem? Tudo em ordem? Tranquilo? Favorável? Espero que sim. Essa é a nossa última aula antes das férias, como havia prometido a vocês. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre crônica argumentativa. Primeira coisa importante, primeira pergunta, você se lembra o que é crônica? Bom, pessoal, nós já vimos esse gênero textual. A crônica, ela é um gênero curto, que vai falar sobre algum assunto cotidiano. É aquele tipo de texto que você lê e fala, nossa, isso podia ter acontecido comigo, né? Ela retoma reflexões do personagem, ela tem uma linguagem muito tranquila, às vezes até bastante informal. É um texto curto, leve, com poucos personagens e na maioria das vezes, ao final, reflexivo. Lembrou? Nós vimos alguns ano passado, nós vimos inclusive a crônica jornalística. Lembra que vocês tiveram que pegar um texto, aliás, uma notícia, e transformar em crônica, como se vocês fossem um personagem que viveu a situação? Vocês lembram disso? Se não, não tem problema. O importante é você saber essas características do gênero. Ok? Então é um texto que vai falar sobre um assunto comum, cotidiano, é um texto curto, uma narrativa leve, emprega muitas vezes a linguagem informal, tem poucos personagens, vai ter sempre, né, a complicação do fato, conflito, desfecho, aquilo que a gente já conhece do que uma narrativa tem, e nesse desfecho geralmente a gente tem uma reflexão sobre o assunto. A crônica ela cai bastante pro lado do tom de ironia e do humor também, certo? Já a crônica argumentativa, qual é a diferença? Na crônica argumentativa, a gente tem uma ideia, um ponto de vista presente e com esse ponto de vista, alguns argumentos que convencem o interlocutor de uma verdade, ok? Bom, entre esses argumentos que convencem o interlocutor do ponto de vista descrito, nós temos tipos, né, de argumentos. O primeiro é um argumento de autoridade. Se eu não me engano, o último assunto que a gente discutiu um pouquinho na sala de aula foi da geração neném. Lembra? Nós vimos infográfico, nós vimos uma reportagem, enfim. E esse texto da geração neném falava sobre jovens que não trabalham nem estudam, que é uma quantidade bem significativa da nossa população brasileira, enfim. Lembram disso? Se eu for escrever uma crônica sobre isso, por exemplo, eu vou escrever sobre o meu irmão, que está numa situação dessa. Eu tenho um irmão que já está na faixa etária dos neném ali, já está nos seus 20 e pouquinhos anos, não trabalha nem estuda, não se interessa, não tem interesse em fazer nada produtivo entre aspas, né? É relativo falar isso, né? Mas ele não tem interesse em fazer nada na vida. E aí, desenvolvendo essa crônica, talvez como uma narradora observadora, e trazendo um tom mais humorístico sobre situações de casa e tal, eu coloque um argumento de autoridade. O que seria um argumento de autoridade? Um argumento em que eu apresente dados ou citações de fora para comprovar a minha ideia. Por exemplo, eu sei que essa situação é difícil, mas sei que não sou a única sofrendo com isso, porque no Brasil, a cada tantos jovens, tantos estão na mesma situação que meu irmão. Então, hashtag tamo junto, não estamos sozinhos. Enfim, algum argumento de fora, alguma coisa externa que comprove a minha afirmação. Esse é o argumento de autoridade, tá? Bom, o argumento de princípio, ele é sustentado geralmente em verdades universais, em constatações aceitas por uma maioria. Então, por exemplo, eu posso dizer que a situação dele ainda é mais preocupante porque ele está na idade de produzir, né? Isso é um consenso, né? A gente fala, poxa, a pessoa está nos seus 20 e poucos anos e é a idade de estudar, trabalhar, enfim, construir a vida. Então, essa é a afirmação que eu faço. É um argumento de princípio, porque, querendo ou não, meu leitor vai concordar comigo.
Bom, aí eu tenho o argumento de causa e consequência. É uma ideia sustentada por meio de uma relação clara estabelecida entre fato ou constatação que é causa de outro fato. Por exemplo, eu quero dizer que não há oferta de oportunidade de trabalho para o jovem que sai da escola. Por isso que o jovem, ele se desanima e não se envolve em nada. Então, olha só, né? Eu tenho uma coisa que gera outra, tá? A relação de causa e efeito é como uma bola de neve. Eu tenho uma coisa que ocasiona em outra situação, tá? Bom, o argumento por comparação é literalmente isso, né? Determina a ideia sustentada por comparações com base em fatores de semelhança evidenciados por dados. Isso é muito importante. Lembra que a gente viu o argumento de autoridade que retoma dados, citações externas? Parece com esse. A diferença é que eu vou pegar algum dado externo e vou realizar uma comparação. Então eu posso dizer que, além de não estar sozinha pela porcentagem brasileira, posso dizer assim que no Brasil acontece como acontece em determinado país, em que o jovem não tem se animado tanto a procurar novas oportunidades. Então, olha só, é um argumento por comparação. O que acontece aqui também acontece lá. Além de ser um dado que eu trago de fora, além de ser também um argumento de autoridade, é de comparação. Por quê? Eu não só trago a informação, eu trago e faço a comparação com a informação que eu tenho no meu país. Ok? Bom, argumento de exemplificação, determinada ideia sustentada com base em exemplos representativos para justificá-las. Sabe, por exemplo, é exatamente isso. Então, o meu irmão não trabalha, não estuda, e quando eu peço alguma coisa para ele, ele não quer fazer. Por exemplo, um dia, uma segunda-feira de manhã, em que eu preciso acordar, fazer isso, aquilo, tal, ele se recusa. Então, olha só, eu afirmo e o por exemplo, ele traz um argumento de exemplificação para mim, para reforçar o que eu acabei de afirmar, tá? Bom, gente, falando no texto, a crônica argumentativa, ela vai buscar, de certa forma, convencer o leitor do ponto de vista. Eu dei o exemplo desse Geração Neném, me coloquei como eu lírico do texto, é uma personagem reclamando sobre o irmão, que está nessa geração neném, e pensei em tipos de argumentos. Para que o meu texto ele tenha coerência e coesão, eu preciso ter começo, meio e fim, tomar cuidado para não me contradizer e principalmente pensar em usar os operadores argumentativos, as palavras corretas. O que seria então coesão e coerência? Já falei sobre isso com alguns, inclusive alguns da sala têm uma lista de operadores argumentativos, aquelas conjunções que eu mandei, depois posso mandar de novo se vocês quiserem. O que é isso, pessoal? A coerência é essa relação de sentido entre as suas ideias, é o que você está pensando em projetar ali no texto que seja integral, que seja inteiro, com começo, meio e fim. É uma ideia com sentido. Uma pessoa coerente é uma pessoa que tem sentido no que faz e no que fala. A gente fala que a pessoa é incoerente porque ela fala uma coisa e faz outra, tá vendo? A ideia não bate. O texto é isso. Quando o texto é incoerente, eu falo assim, eu adoro dias de sol. Ontem, por exemplo, fez 35 graus e eu chorei demais de tristeza. Tá vendo? Olha que ideia incoerente. Eu adoro dias de sol, mas chorei demais quando fez sol. Sacou? Então a ideia tem que bater. Eu tenho que, no meu texto inteiro e em qualquer fala, enfim, eu preciso ter uma sequência lógica da minha ideia. Tudo bem? Aí, gente, a coesão, o que é? É a articulação do texto. Vou mais a fundo, é a articulação dos parágrafos no texto. Por quê? Num texto, os parágrafos eles têm que conversar um com o outro. Você deve falar do mesmo assunto de partes diferentes do texto. Não é isso? Em situações diferentes da narrativa, eu vou separando o meu texto. Às vezes eu separo o meu texto, por exemplo,
acordei, fui à padaria, comprei 2 pães e tal. Aí eu quero falar sobre o que aconteceu à tarde, eu mudo o parágrafo. Mais tarde, encontrei com fulano. Então, olha só o uso das minhas palavras para demonstrar o andamento da história. A coesão é como se fosse uma linha que costura o texto, é usar as palavras corretamente. Em coesão entra também as conjunções que vocês têm visto com o professor Alcino. Eu preciso saber quando usar mas, o o porquê, enfim, e todas aquelas outras. Eu preciso compreender o significado delas para colocar no meu texto. Ok, pessoal? Bom, gente, então, coesão e coerência são elementos importantíssimos para qualquer tipo de texto que você vier a escrever. Tá? A gente fala delas de uma forma assim, como se elas fossem uma coisa só, mas não são. Muita diferença, tá? Enquanto a coesão, ela fala de articulação das palavras, de escolher determinadas palavras para chegar onde você quer chegar e juntar os parágrafos de forma a passar exatamente a sua ideia. A coerência é a ideia do texto, é o sentido do texto, é fazer um texto com começo, meio e fim, que tenha sentido inteiro, que a sua história tenha sentido. Ok, pessoal? Bom, pessoal, para finalizar o nosso conteúdo da apostila em produção de texto, deixei algumas páginas, 81 a 84 e 99 a 102. A correção destas páginas vai estar disponível no site do colégio até o fim da semana. Junto com ela, nós temos também a correção do roteiro de estudos, dos exercícios que vocês fizeram, né, referentes ao roteiro. Por quê? Porque nós entraremos em férias. A partir do dia 7 de abril, o colégio entra em férias e nós voltaremos em maio, na esperança de retomarmos as aulas presenciais. Se não der tempo de fazer todos esses exercícios, eu gostaria pelo menos que você desse uma olhada, passasse os olhinhos e visse ali, marcasse pelo menos as suas dúvidas enquanto o conteúdo está fresco na sua cabeça. Por quê? Voltando, a gente retoma o conteúdo, eu tiro o restante de dúvidas, espero conseguir resolver todas agora, né, até o final da semana. Mas enfim, permaneço à disposição de vocês. E é isso aí, galera. Muito obrigada e tchau, tchau!